O exercício da semana retrasada, ele não é um exercício fácil. Ele é realmente um exercício complicado. É um exercício que a gente tem que parar, sentar, pensar. Não, eu Você sei quer que saber nosso potencial, né? Percebi já essa jogada. ele é um exercício difícil mesmo. Por isso que eu aumentei o prazo, estou aceitando de boa, porque eu sei que ele não é fácil, principalmente para quem não estava acostumado a fazer esse tipo de texto, dissertativo argumentativo. Você vai perceber que Eu achei complexo. é complexo. Eu sei Isso aí, Cauã. que ele não é Aí fácil. o do texto eu não tô conseguindo terminar porque é complexo também. O texto, argumentações lá do cara. Eu não E sei se outra ele é do coisa, texto ou do autor. Eu também não consigo diferenciar onde está o tipo a introdução, onde fica a tese, aonde ele está defendendo. sobre o Eu exercício. consegui. Só tive um pouco de dificuldade. Eu Entendi. fiz também. Eu fiz até 6. Eu vou fazer o resto. Não, tranquilo. Então, eu vou esperar também o exercício da semana retrasada, falando primeiro sobre o exercício da semana retrasada. Ele é um exercício difícil, tá bom? Porque ele é um exercício técnico. A gente está aprendendo a técnica. Quando a gente começar a escrever mesmo a redação, a gente vai ver que é um pouco mais fácil. O exercício que eu vou passar, que já está lá, né, dessa semana, é um exercício mais tranquilo. E o exercício dessa semana é o modelo que a gente vai fazer até o final do ano. Então é bem mais fácil. Aquele da contextualização realmente é difícil. Precisa de um tempo. Eu acho que montar um texto completo é mais fácil. É mais fácil, com certeza é mais fácil. Por isso que eu tive paciência com vocês com aquele exercício. Em sala de aula, quando eu estou em sala de aula, já é um exercício complicado, tá bom? Quanto mais aqui em videoaulas, né? Eu imaginei que seria muito difícil. Eu não estou esquecendo Ô, desse detalhe. E até na hora de professor, quando a corrigir, gente... Ok, pode terminar aí. Não, pode falar, pode falar. fala. Pode falar Não, você. tipo, para montar um texto, a gente usa tudo aquilo, só que na hora a gente não percebe. E é exatamente isso. Eu quero que Aí você quer mostrar que a gente sabe. Pô, é Exatamente. complicado. É que tu pensou no texto inteiro, tá ligado? Ali É tu que a fazia parte só a introdução difícil assim é sozinha. encaixar a Não, contextualização na encaixar a parte textualização. pré-feita. Não, tipo, quando eu fiz o meu, professor, eu tipo... Tá, quando eu fiz o meu, eu peguei, tipo, aquela listinha que você deu com 18 tipos de contextualizações. Sim. Aí eu fiquei olhando e pegando, tipo, exemplo, tipo, a oposição falava de um lado, aí eu peguei e coloquei só que referente ao tema. Muito bem. E outra coisa. Eu não tô conseguindo fazer, não. Quem não está conseguindo? Jennifer. Nenhum você conseguiu fazer? Então, eu agora, nesse momento, tô terminando aquele de semana passada. Aí eu tava tentando ontem fazer com o Léo, só que eu não consegui, não. Porque também deixou um pouco para cima da hora, né, cabeçuda? 2 semanas aí para fazer esse exercício. Eu sei que é difícil, mas também tem que ter o comprometimento de vocês. Mas não tem problema quem não conseguiu fazer. Abre o olho. Outra coisa, deixa eu perguntar para vocês. A coordenação já mandou para vocês o estilo de avaliação? Não. Vai mandar. Não. Tá falando com meu amigo. Não, mas avaliação eu tô interessado. assistida. Vai falar. Acho que cada professor vai ter um método de avaliação, se eu não me engano. Pensei que já tinham passado, mas vai ser de boa. Tranquilo. Então, deixa eu falar aqui. A atividade da semana retrasada não era uma atividade simples. Na hora que eu for avaliar cada exercício, na hora que corrigir, é óbvio que eu vou levar em consideração isso, tá bom? Eu sei que é difícil, eu sei que não é uma atividade fácil. Fica de boa. A atividade da semana passada é uma atividade que a gente tem que fazer o quê? Identificar. É mais tranquila. Ela é mais tranquila. E a atividade dessa semana é ainda mais tranquila. Falou? Porque agora a gente vai montar, né? Do jeito que a gente quer. Agora é do jeito de vocês. A única coisa que a gente vai precisar é respeitar a estrutura de cada parágrafo. Falou? Não é só porque você vai construir que você vai construir qualquer coisa. Na introdução, a gente precisa fazer... São 3 parágrafos, né? Sim, vou explicar aqui para vocês. Fazer uma linha cada parágrafo. Na introdução, você precisa fazer o quê? Contextualizar o tema. Desculpa, a Annalise botou aqui, achei de boa, não foi tão difícil para mim. De boa, tranquilo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. Voltando agora. A atividade de hoje, deixa eu compartilhar minha tela. Vocês vão ter até semana que vem, eu não sei se eu... Oi? Quem tá falando aí? Tá dando oi? Professor. Fala.
Eu acho que nessa matéria que você deu hoje, Ah, eu acho que eu vou ficar mais com dúvida, tipo, como eu vou colocar o desenvolvimento no texto na introdução, quer dizer. entendi. Como você vai colocar Como eu colocar... Não, calma aí, eu acho que é argumento. O Vai- argumento... Porque precisa de 2 argumentos, né? Sim, na Eu tese. vou explicar no parágrafo de baixo. Isso. Só que, tipo, eu não sei, tipo, como posso acrescentar ele Ah, na... não. Boa. Você não sabe como vai fazer a fundamentação, não é isso? Sim. A aula de fundamentação vai ser na semana que vem, tá bom? A gente vai ter uma aula só para aprender a fazer essa parte do desenvolvimento. O que eu quero que vocês... deixa eu abrir aqui. O que eu quero que vocês entendam hoje? Que o argumento da introdução precisa retomar o desenvolvimento. Isso aí ficou claro? Sim. Sim. Isso Sim. que eu quero de vocês para essa aula. O quê? Que vocês... Deixa eu compartilhar minha tela logo aqui, que eu tô falando com compartilhar. Vamos lá. Aqui... deixa eu tirar isso aqui. Tem gente pedindo para entrar. Pedro. Se liga. Como é que tira essa bosta? Beleza. O cara dando joinha. Tchá. Esse aqui é... Vamos lá. Estão olhando aí minha tela? Sim. Essa aqui é a atividade de hoje. Sim. Falou? Eu coloquei sobre o parágrafo de desenvolvimento, tem um slide, tem um texto teórico, né, para trazer toda a teoria base para a gente, e tem a explicação de tudo, ok? De tudo aqui. O que está no slide e o que está aqui nesse texto. Deixa eu abrir aqui o texto, que também tem a estrutura aqui. O que eu quero da aula de hoje de vocês? Que vocês entendam a estrutura, o que é o desenvolvimento, e que vocês entendam qual é a estrutura, porque na hora da construção a gente vai precisar dessa estrutura, tá bom? Então, parágrafo de desenvolvimento é o seguinte: a retomada da tese, ok? E a fundamentação. O que eu quero que vocês sempre tenham em mente? Que o parágrafo de introdução preciso contextualizar o tema e apresentar a tese, e que os parágrafos de desenvolvimento eles têm uma estrutura, um jeito de ser feito, ele tem uma característica, tá bom? Qual é essa característica? Retomar a tese e fazer a fundamentação. Tranquilo? Professor, calma aí. A tese é a nossa opinião, né? Isso, a tese fica onde? Lá na introdução. Na introdução. E a tese tem 2 argumentos. Lá na aula de introdução você pode voltar aí. Mas olha só, eu coloquei para vocês, tá tranquilo isso aqui? Qual é a estrutura então? Retomada do argumento mais a fundamentação. Na aula da semana que vem, a gente vai falar só sobre a fundamentação. Hoje eu preciso que vocês entendam o seguinte: o argumento 1 vai se transformar O Pedro tá pedindo pra você aceitar ele. É o quê? O Pedro tá pedindo pra você aceitar ele. Eu aceitei já. Não. Foi? Vê lá se foi. Agora foi. Então, a única coisa que eu quero de vocês hoje é o entendimento dessa retomada da tese, do argumento da tese. Porque a fundamentação a gente vai ter aula na semana que vem. Tranquilo? Deixa eu explicar agora a atividade para vocês. Olha só. Toda prova de concurso para colégio militar, toda prova de vestibular, ela é assim. Assim como, Gustavo? Ela apresenta textos que nós chamamos de textos base, textos motivadores. Que susto, textos caramba. motivadores, tá bom? Não. Então, geralmente, as provas têm sempre 3, 4 textos. Professor, licença. A gente vai ter que fazer uma redação sobre cotas. Não sei. Porque da última vez que eu usei tava com quase nenhum. Beleza? É, professor? Isso. Vai ter que fazer um tema, o nosso primeiro tema. Vai explicar aí agora, Lorena. Tá. Me diga. Professor, você se mutou. Eita, tosse. Foi agora? Aí, foi. Você tá agora como que tá mutando? Por que eu escolhi esse tema?
cotas, porque é um tema que você pode ser tranquilamente a favor ou contra, ok? Vai depender dos seus posicionamentos aí individuais. Obrigado. Então, eu coloquei aqui, o texto 2 é um texto que defende, que tem uma opinião a favor, e o texto 3 é um texto que tem uma opinião um pouco contrária. Então, você fica livre de você defender para defender a sua ideia, ok? Sobre esse tema. Seguinte, olha só. Obrigado, professor. Olha o enunciado. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva o primeiro parágrafo mais os 2 parágrafos de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Sistema de cotas para o acesso à educação. É um avanço ou um retrocesso? Esse aqui é o tema. Falou? Então, até agora, o que a gente aprendeu sobre um texto dissertativo argumentativo? Nós aprendemos a introdução. Falou? Sim. Nós aprendemos a introdução, que eu tenho que apresentar o tema para o leitor, e eu tenho 18 formas para apresentar esse tema para o leitor, e eu tenho que colocar minha tese, meu ponto de vista, ok? Com 2 argumentos. Nós tivemos uma aula sobre tese, e eu explico como a gente pode construir essa tese, se a minha tese vai ser por causa e consequência, se a minha tese vai ser por diversas formas, que está aqui, ó, nesse parágrafo aqui, que é tese, opinião, aqui fica de meio formatado. Tese, causa, ou uma tese por consequência, por constatação, por proposta de sugestão, você pode aí escolher o que você vai fazer. Então, nós tivemos... professor, a Beatriz, ela não vai entrar porque ela se mudou. Tá bom, depois pode assistir no YouTube. Eu vou colocar essa explicação toda no YouTube também. Tá bom? Então, nós tivemos uma aula só sobre a tese e hoje nós começamos o parágrafo de desenvolvimento. Lá na atividade, eu estou pedindo 3 parágrafos, a introdução e os 2 desenvolvimentos. Tranquilo? O que você já tem que começar a treinar e o que é aquilo que eu vou ficar de olho mesmo? Na sua introdução. Lembrando que lá no início, quando a gente estava tendo aula ainda presencial, eu sempre falava da tempestade de ideias. Antes de começar a escrever, você precisa pensar, eu sou a favor ou eu sou contra esse tema? Eu sou a favor? Por que eu sou a favor? Qual é a causa desse problema? Qual é a consequência desse problema? Quais são as constatações que eu posso fazer? Na introdução a gente vai explicar o que é isso. Isso. Você pode explicar, você pode fazer uma declaração, você pode fazer uma constatação, você pode fazer de 18 formas, apresentar o tema para o leitor. 18 ou mais. Eu que coloquei 18 para vocês. Beleza? E aí, o parágrafo de introdução, beleza. Depois você vai ter que ir para o parágrafo de desenvolvimento. Mas aí você pode perguntar, professor, como que eu vou ter um parágrafo de desenvolvimento? Deixa eu abrir aqui o slide. Como que o senhor quer um parágrafo de desenvolvimento se nós ainda não tivemos aula de fundamentação? A tua fundamentação é para você fazer a fundamentação? Óbvio, é sim. Mas eu não vou avaliar muito a tua fundamentação. O que eu quero ver? Vou pensar assim, ó, será que esse aluno conseguiu construir um parágrafo de forma coerente? Ou seja, será que esse aluno soube retomar os argumentos de maneira correta? Porque lembra desse texto aqui? Ó, deixa eu passar ele, tá aqui na introdução. A introdução exemplar. E aí, eu acho que é esse aqui. Ai, caramba. Tinha construção da tese. Aqui. Olha só esse texto. Eu até falei sobre esse texto no vídeo. Quem não assistiu, assiste depois, que eu estou explicando bem legal. O argumento, na introdução, eu tenho o argumento 1 e o argumento 2. O argumento 1 está de azul, o argumento 2 está de verde. No meu parágrafo de desenvolvimento, eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Por que eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento? Porque eu tenho 2 argumentos lá na introdução. Faz sentido. Isso. E o primeiro argumento é a concentração das salas nos centros urbanos. Então, o meu primeiro desenvolvimento tem que falar sobre isso. Sobre o quê? A quantidade, a concentração dos cinemas nos centros urbanos. E o segundo desenvolvimento tem que falar sobre o segundo argumento. Então, aqui eu tenho o desenvolvimento 2.
O desenvolvimento 2 tem que falar sobre o quê? Sobre o argumento 2. E qual é o argumento 2? A concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. E o parágrafo 2 fala sobre isso. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Então, esse autor fez o quê? No desenvolvimento, no parágrafo de desenvolvimento... Professor, o último parágrafo, a Annalise não entendeu. É a conclusão que a gente ainda não teve. Falou isso aí mais para frente. Esse aqui é o parágrafo de conclusão da redação, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que é muito tranquilo também. O desenvolvimento é aquele que a gente precisa pensar mais. Por quê? Porque eu preciso pensar na ideia que eu vou dar, na fundamentação que eu vou dar. Mas antes de tudo, antes de dar a fundamentação, eu preciso fazer o quê? Retomar o argumento da tese. Ó. Retomei logo no início. Logo no início eu tenho que retomar o argumento da tese. Alguém? A Rafaela. Professor, fala, Rafa. Ah, tá falando depois eu respondo aqui. Falou? Então, é isso que eu vou avaliar de vocês. O que é principal nesse aqui, na nossa atividade da semana? Você vai fazer o parágrafo de introdução, porque nós tivemos já as aulas do parágrafo de introdução, e no desenvolvimento, você vai fazer o seu desenvolvimento e você vai perceber que você vai ter dificuldade na fundamentação, normal. Eu só quero saber, eu quero ter a certeza se você sabe que o desenvolvimento 1 tem que retomar o argumento 1 e que o desenvolvimento 2 tem que retomar o argumento 2. Beleza? É isso que eu vou avaliar, é isso que o exercício está pedindo. Não fica muito preocupado em fazer uma redação extraordinária, e nós estamos aprendendo. Então, durante o processo, a gente está no comecinho do ano. Durante o processo, cada vez vai ficar mais fácil. A gente precisa treinar. Dúvidas? Sobre a atividade? Não, tá tranquilo. Vai ser mais fácil. Que tinha. Vai ser mais fácil porque vai ser algo que vocês mesmos vão construir. Vão fazer do jeito de vocês. Vocês não vão precisar completar nada, assim como nas outras atividades. Você não vai precisar identificar nada. Você só vai precisar fazer. Então vai ser um pouco mais fácil. Qual é a minha dica? Coloca aí no YouTube vídeos sobre cotas. Se você é a favor, poxa, eu sou a favor. O que será que as pessoas pensam a respeito disso? Para você colocar na sua introdução, para você ter, na hora de construir a sua tese, um pouco mais de facilidade. Tá bom? Aula. Peraí. Ok. Deixa eu só ler aqui as perguntas. Professor, tentando fazer aula normal. Estão me perguntando aqui se sempre eu tenho que ter 2 argumentos. Olha, por que os professores de redação no Brasil inteiro, a gente sempre aconselha 2 argumentos? Por quê? Porque na hora da sua prova, você vai ter uma folha de 30 linhas para você responder, para você construir sua redação. Quando a gente não sabe fazer nada, 30 linhas parece ser muita coisa. Mas quando a gente aprende a estrutura da redação inteira, a gente percebe que 30 linhas, na verdade, não é nada. A gente tem que sempre economizar muitas palavras para dar tudo certinho no nosso texto. Todo parágrafo de desenvolvimento, ele vai retomar uma ideia apresentada lá na introdução. Isso sempre. Se eu coloco, por exemplo, 4 argumentos na tese, eu vou precisar de quantos parágrafos de desenvolvimento? 4. Você vai ter espaço para escrever 4 parágrafos de desenvolvimento em uma folha de 30 linhas? Não. Por isso que a gente precisa de 2. Professor, eu posso fazer com um argumento? Por que a gente não aconselha um argumento? Porque o aluno acha que o argumento... Ficaria menos explicado. Sim. E lembra que o objetivo do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor que você está certo? Às vezes o aluno acha que o argumento dele é muito bom, que ele é sinistro, que ele pensou diferente de todo mundo, mas a verdade é que é um argumento totalmente normal, que todo mundo colocou. Então, se ele coloca 2 argumentos, ele tem espaço para fazer tudo, e os 2 argumentos, os 2 parágrafos de desenvolvimento,
e ele também vai ter mais uma oportunidade de convencer o leitor de que ele está certo. Tá bom? Professor, desculpa, mas a Alain falou pra você aceitar a Isabelle. Aceitei. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguém. Deixa eu ver se... Coloquei todo mundo. Ok? Sobre o exercício da semana retrasada, de novo, tem gente perguntando aqui. Vamos fazer o seguinte. A galera que já mandou, tá ok, de boa, vai ser muito útil para vocês. Você vai me mandar hoje, quem não fez, quem tá aí na peleja, aí batalhando, você vai me mandar hoje, tô falando do exercício da semana retrasada, o que você conseguiu fazer. Consegui fazer duas alternativas. Manda essas duas. Consegui fazer uma, manda o que você conseguir. Tranquilo? Cara, professor, ontem fiquei me matando para fazer esse exercício. Não, e obviamente, professor, e quem fez tudo e enviou na data? É óbvio que vai receber gratificações aí no fechamento da nota, tá bom? Lembrando que aí vocês ainda não sabem como vai ser toda essa estruturação da composição de notas. Em breve a coordenação vai estar falando com vocês, mas é algo bem tranquilo, podem ficar tranquilos quanto a isso. Em redação pode ficar de boa, que a nossa avaliação sempre vai ser exercícios, práticas, como a gente está fazendo aqui. Não vai mudar muita coisa. Tranquilo? Tranquilo. Qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail para o meu... mandar alguma mensagem para o meu e-mail. Vou deixar também meu número no WhatsApp aí na descrição do vídeo. Aí... Professor, Fala. posso fazer uma pergunta mais antes sobre a tese? Pode. Tipo, a tese é quando a gente coloca a nossa opinião, né? Sim. Mas, tipo, qual palavra eu posso meio que começar uma tese? A tese? É porque eu não posso começar, tipo, na minha opinião. Não pode. Se eu falar assim, na minha opinião, o que prejudica o sistema... Vamos pensar sobre o sistema público de saúde, né? Na minha opinião, o que prejudica o sistema de saúde é a falta de investimento e a falta de médicos. Beleza? O que você vai fazer? Eu explico isso lá na tese. Você vai tirar esse eu acho e vai colocar como verdade absoluta. O que prejudica o SUS é a falta de médicos e a falta de investimentos. Eu só tirei o eu acho, entendeu? Antes eu falava assim, eu acho que isso é um problema. Eu acho que seria sim. Certeza, né? E você vai colocar como uma verdade absoluta. É um dos caminhos mais fáceis para a gente conseguir fazer aí a tese. Lá no lugar de eu acho, eu coloco a verdade absoluta. Você coloca como uma verdade absoluta. Como é que eu coloco uma verdade absoluta? Eu tiro... Seria isso aqui, Não, repete aí. Pode falar, professor. Repete aí o exemplo que você deu. Seria não. Um exemplo. Deixa eu pensar aqui que eu sou muito ruim nisso aí. Pensa falando com eu acho. Eu acho poderia trocar por um... Eu acho que seria melhor. Falando sobre cotas. Como é que eu Isso seria melhor do que aquilo com mais provas. A cota. Falando sobre cota. Eu acho que as cotas são benéficas para a população porque aumenta a diversidade nas faculdades e colocam igualdade. As cotas são benéficas para a população porque é isso aí que o resto que você falou. Isso aí. É só tirar esse eu acho como verdade absoluta. Entendeu? Entendi. É um dos meios. É um dos meios de fazer a tese. Ou então eu posso botar assim, direto. Por exemplo, vou começar uma contextualização por definição. Cotas são vagas destinadas a pessoas negras ou índias, ou indígenas, perdão, com... também porque tem as questões sociais, né? Com questões sociais próprias determinadas pela lei. Ponto. Nesse sentido, 2 fatores fazem-se relevantes, 2 pontos. Aí eu coloco o que eu acho. Também é um argumento, né? Isso, os argumentos direto. Já coloco direto, isso aí. Beleza? Aí depois, então vai ser a tese, depois o argumento, ou argumento para a tese? Na verdade, isso. A tese é construída pelos argumentos. A tese e argumentos, quando eu falo argumentos, os principais, é a mesma coisa. São as ideias, a tese é a sua ideia principal, que são esses 2 argumentos. Beleza? Então, esses 2 argumentos é a sua tese. Entendi. Se você colocar já os 2 argumentos, já é a sua tese. Falou? A junção desses 2 argumentos que eu chamo de tese.
Colocou os Entendi. argumentos, automaticamente colocou a tua tese. Então, tipo, se eu colocar algo que eu acho Não. e... Fala primeiro. Se eu colocar algo que eu acho e depois colocar como argumento embaixo explicando, pode? Pode. Mas cuidado nessa hora de colocar o que você acha. Colocou Não vou colocar que eu acho, não. Eu só vou, tipo... colocar como verdade absoluta. Verdade absoluta. Isso aí já é tua tese. Entendeu? Uhum. Os argumentos, esses 2 argumentos é o que é a tua tese. Pode ficar tranquilo, mete bronco, faz desse jeito. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Negativo. Na hora de fazer o exercício, se tiver dúvida, eu vou deixar meu número lá, vocês perguntam, só não pergunta de noite, pergunta de manhã e de tarde, porque aí eu tô acordado. Tranquilo, galera? Sim, senhor. Sim, Vou senhor. deixar esse Sim. Vou salvar esse vídeo no YouTube e colocar lá na turma para quem não assistiu conseguir assistir. Beleza? Valeu. Pode sair, professor? Oi? Pode sair da chamada? Pode. Terminou. Muito obrigado, galera. Valeu, professor. Até semana que vem. Semana que vem não tem aula porque é feriado quinta-feira. Então até bem depois. Bem Até ano que vem, valeu. A gente se tirei saudade. Tchau. Professor, Tchau, professor. Beijão. Até Abraço. quando tiver Tchau, aula professor. de novo. Tchau, professor. Valeu, Tchau. Gente, obrigado. Deb da Felicidade. Se inscreve, compartilha, adiciona os favoritos. Isso aí. Pra eu ganhar um dinheiro aí da nossa. Valeu, professor, tu é foda. Valeu.